Hoje nós vamos conversar com o ex-prefeito de Apiacá, Betinho. Tudo bom, Betinho? Tudo bom, tudo bom. É um prazer. Giovanni, né? Isso, Giovanni. Prazer, Giovanni. Vamos lá, prefeito. Me fala como é que foi esse momento diante da prefeitura. Como é que funcionou sua gestão? Pô, Giovanni, primeiro, né, assim, dizer um prazer que tá falando com você. Obrigado. Eu acho que é uma experiência para todos nós que passamos, né, como gestor na prefeitura, você tem uma experiência, né, e a possibilidade de você estar convivendo com a população, né? E eu me sinto assim muito realizado por ter podido contribuir com a minha cidade, né? Eu sei que eu não fiz tudo que era necessário, mas fiz tudo que era possível, né? Nós passamos aí, eu tive 2 mandatos em Apiacá. Ficou 8 anos, né? Eu tive um mandato, o primeiro mandato meu, ele é fruto de um processo da intervenção da Polícia Federal na nossa cidade, que teve um processo de compra de voto, assim, considerado um dos maiores do país. Isso é muito sério, compra de voto. Quer dizer, você entrou num momento de escândalo de corrupção. E você assume uma prefeitura de um município. Passando por uma eleição num município em que sofreu uma intervenção federal por causa de um golpe absurdo de compra de votos. Você acha que essa questão da compra de votos é uma constante no nosso país? Infelizmente, ela é ainda constante ainda no país. Saco de cimento, com dinheirinho, abraços. Por isso que eu tenho dito que é importante a gente fazer um movimento, né, que a população possa tomar consciência, criar um senso crítico da importância que ele tem enquanto indivíduo, mas a partir do seu voto. É que o seu voto que vai decidir realmente o que vai acontecer com ele. Mas o que acontece? Parece que é um processo assim já programado. Mantém a população no processo de penúria, de sacrifício, entendeu? E fica falando as coisas assim por cima, para que chegar no período eleitoral, tirar das pessoas que as pessoas mais precisam, né, em troca de cimento, em troca de favores, né, e com isso as pessoas deixam realmente até de votar naquilo que eles gostariam, mas vota diante da sua necessidade. Esse é um processo que nós temos que eliminar nesse país. Quando você disse que houve uma intervenção federal no município, que você foi eleito pela população, quais foram as propostas, a plataforma política que você utilizou para conquistar aquele povo que já estava massacrado e sofrido e que já tinha sido vítima de um engano? Conversa franca, olho no olho, tá certo? Uma conversa que a cidade teria que ser reconstruída não só por mim, mas por todos nós, né? Em minha cidade, por exemplo, uma cidade do interior, né, que tem dificuldade de geração de emprego, desenvolvimento econômico. Qual é a receita do município? Nós somos em torno, na época aí, hoje deve estar em torno mais ou menos de 1.600.000, 1.500.000. 1 milhão é nada. Quantas pessoas tem? Nós somos 8 mil e quase 9 mil pessoas. Nós somos o menor município em arrecadação do estado do Espírito Santo, né? Portanto, foi um diálogo muito bacana. Só para você ter uma ideia... Quanto que ganha um prefeito em Apiacá? O prefeito deve ganhar uns 10 mil reais por mês. Vereador? Uns 4 mil reais por mês em Apiacá. Professor, aí começa, né, todo um processo de desigualdade, né? Quando eu cheguei na prefeitura, para você ter uma ideia, tinha professor que ganhava menos que um salário mínimo. Não pode, né? Eu tive que reconstruir toda a cidade. Que o processo é esse. Quando você entrou, o professor ganhava menos que um salário mínimo. Aumentou, foi para Eu consegui dobrar o salário dos professores. Isso aí está distante daquilo que realmente o professor precisa, né? Nem se sonhava pagar o piso nacional dos professores. E como é que você fez com 1 milhão? Veja bem, você tem que priorizar, né? Você tem que fazer gestão pública diante de uma situação de dificuldade financeira, deixando de relativizar as coisas, deixando de conversar e construir aquilo que verdadeiramente, entendeu, é mais interessante, ou planejar as ações. Educação é fundamental? Saúde. Então você tem que direcionar os recursos para lá. O médico, para você ter uma ideia, a gente não tinha médico, né? Eu cheguei e tinha um hospital praticamente fechado, né? Um hospital que faz o primeiro atendimento, os funcionários com 4, 5 meses de pagamento atrasado, estrutura física caindo, sem ambulância. Então, veja bem, como é que eu posso dizer para você? Você buscou o governo estadual e o governo federal? Eu tive sim colaboração. A minha sorte é que nós tínhamos uma relação partidária aqui muito forte no Estado, né? Antes de você assumir, quem era o prefeito? O prefeito era um ex-promotor de justiça, né? Que é até lamentável dizer isso, que compartilhou com todo esse processo de corrupção eleitoral. Né? Enfim, Isso é você, o senhor que está falando? Não, ele foi cassado. Ele foi cassado, entendeu? Ele é professor. Né? Mas ainda praticava a velha política, né? Eu estou aqui, é lamentável, infelizmente, mas cabia a mim, tá certo? E cabe a todos nós combater esse tipo de atitude, tá certo? Portanto, ele foi afastado, foi cassado, nós sofremos um outro processo eleitoral,
né? Ganhei as eleições com 60% dos votos, só tinha 2 anos para governar, né? Fui franco com a população, reconstruímos as bases da associação, parti para a segunda eleição e ganhei novamente com 60% dos votos. Você vai tentar a reeleição? Veja bem, eu digo para você o seguinte, tenho muita honra de ter sido prefeito por 2 vezes. Né? Eu já não tenho assim nenhuma olhar para a coisa pública que não seja uma coisa, se for missão. Não tenho nenhuma mais vontade de ser prefeito por ser prefeito. Se eu tiver que colaborar, entendeu? Eu vou colaborar tanto apoiando, tá, ou tendo a missão de ser prefeito. O que eu quero fazer é contribuir. Né, com a minha cidade. Você já pensou em ser candidato a deputado? A gente estava organizando para ser candidato a deputado, tá certo? Agora nessas eleições. O que acontece? No sul do Espírito Santo, a partir de Cachoeiro de Itapemirim, nós perdemos a identidade política. Né? E a gente precisa de construir uma identidade política, né? Porque quem conhece as nossas necessidades e quem conhece os nossos potenciais são quem mora lá. São os políticos que moram lá que precisam, portanto, tomar essa responsabilidade por si, né? Criar, né, por eles uma identidade política e vir aqui para a Assembleia Legislativa defender junto à Assembleia e ao Governo do Estado aquilo que verdadeiramente, né, o sul do Espírito Santo precisa, que é o APH, Bom Jesus, calçado. Nós não temos no aspecto educacional, né, os nossos prédios físicos extremamente destruídos, né, os nossos professores extremamente desmotivados, nossa merenda escolar não existia. Pra você ter uma ideia, os nossos jovens não existia merenda escolar de péssima qualidade, criança comia canjiquinha. Não pode, né? Criança não pode ir para a escola ficar com fome. O que nós temos que entender? Por isso que eu falo para você, a identidade política é importante. Uma cidade pequena, tá certo? Ela tem uma característica diferente de uma cidade de grande centro, né? Aqui as coisas acontecem com mais facilidade. Então, a questão econômica, se não tiver uma participação efetiva do Estado, né, que tem uma visão de desenvolvimento regional, nós não temos por si só a capacidade de fazer com que a cidade pequena do interior, né, que tem a sua economia baseada na agricultura, sobretudo na agricultura familiar, possa criar um desenvolvimento econômico. Então, é fundamental que o governo do Estado, né, além de mandar para lá calçamento, é importante, mandar para lá o física, isso é importante, mas não resolve o nosso problema. O que nós temos que fazer é criar um ambiente, né, aqui pela Assembleia, por exemplo, né, com nossos representantes do sul do Espírito Santo, para criar um desenvolvimento regional. E isso passa pela educação. Né? Nós não temos um colégio técnico, os nossos jovens formam hoje. Tem uma escola viva. Não tem. Nossas escolas, nossos jovens. O governador Paulo Arthur tem que colocar uma escola viva lá, que é um projeto maravilhoso. Maravilhoso, perfeito. Nossos jovens formam hoje, tá certo? Ele não tem aonde trabalhar. E pior que o contrário, o modelo educacional não te prepara você para o mercado. Quantas escolas estaduais tem a PH? Nós temos uma única escola estadual. Uma única escola? Uma única escola. E o adolescente, o jovem... Quantas escolas municipais? Nós temos 10 escolas municipais. Tá certo? Só isso? Só isso. Muitas delas no interior, né, e todas as outras aqui, enfim, na urbana. O que é importante, eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos que entender, né, que é fundamental, que a educação é a base de todo o processo de desenvolvimento. É fundamental que a gente possa preparar os nossos jovens, tanto para exercer a sua cidadania, né, pelo conhecimento, mas também exercer uma atividade. Nem todo mundo precisa ser médico, nem todo mundo precisa ser engenheiro, mas todo mundo tem que ter qualificação profissional. Então, se você prepara os nossos jovens no interior para que ele possa, né, aqueles que querem exercer de forma direta uma atividade, logo que se forma, usar no ensino fundamental, ele está pronto para o mercado. Ou vai para o mercado interno, ou vai para fora da cidade já preparado para ter o primeiro trabalho, o primeiro emprego. Atualmente o senhor está trabalhando, qual é o seu projeto político, quais são as suas ações profissionais? Hoje, né, eu tenho a felicidade de estar aqui como assessor de Dari Pagung na Assembleia Legislativa. Que vai para a reeleição? Que vai para a reeleição. Dari foi um deputado, tá certo? Não só atuante em APH, né? Só para você ter uma ideia, na minha gestão, ele pode ter comido com mais de 25 milhões, né, de recursos direcionados para a PH. São o orçamento que eu tenho, né, por ano. Tá? Então eu tenho a grata satisfação que nós revolucionamos em obras físicas, em maquinário, toda essa relação por intermédio do deputado Dari, que foi companheiro, tá certo, nosso aqui. Muito. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua entrevista. Eu quero deixar claro que essa entrevista ele vai para o mundo virtual, não é nenhum grande canal. Nós divulgamos para os jornais do Sul, sites do Sul. Eu agradeço muito. Agora me diga, tem mais algo para falar do nosso município APH? Tem, eu quero dizer para o senhor de APH que eu estarei sempre ao lado de APH. Quero contribuir, sendo candidato ou não, mas sempre criando uma força política para que a gente possa desenvolver. Agora, nós estamos vivendo agora um momento espetacular, singular,
na vida de cada capixaba, de cada brasileiro. São as eleições que vêm pela frente. É importante que cada um faça as suas reflexões, né? Entenda o seguinte, enquanto cidadão: se tudo que está aí hoje, tá certo, significa o fracasso do nosso país, isso não caiu do céu. Alguém esteve lá por tantos anos e construir politicamente o resultado que está aí hoje. Então eu pergunto, por que então, tá certo, não olhar? Eu vi agora, efetivamente, todas as convenções, tá certo, em nível nacional, né, todos dizendo que são novos, mas foram os mesmos que destruíram o país que está aí. Então você, eleitor, você cidadão, você brasileiro, entendeu? Se você hoje está inconformado com o país, é preciso renovar esse país. É preciso levar pessoas para lá realmente que possam estar comprometidos, não com essa política mais antiga que destruíram, essa política ideológica, né, que levou o país à situação que está aí, essa corrupção que está aí. Então, o novo não é o velho, o novo é o novo e será novo sempre. Prefeito Betinho de Apiacá, ficamos por aqui, muito obrigado. Um abraço a todos vocês.